E agora a gente vai para análise de edital. Temos um concurso saindo do forno, edital novinho para gente, tá? De perícia oficial do estado do Maranhão. Teremos todo o curso da parte de discursiva, tá? A banca é o Sebrasp, antigo CESP-UNB, ok? E a gente agora vai entender as regras do jogo. Tudo bem? Vamos começar? Vamos juntinhos? Então, nós faremos nesse exato momento a análise do edital no que tange a parte discursiva, ok? Vamos começar. Vou ver minha água aqui e a gente já vai começar. Pessoal, iniciemos então a análise do nosso edital nesse item 9, que é a parte que fala da discursiva. Vamos juntos. 9.1. A prova discursiva valerá, então vamos lá, candidato, 20 pontos e consistirá de redação de até 30 linhas acerca do tema relacionado aos objetos de avaliação de conhecimentos gerais do grupo 1. Então, ok. Professora, começamos aqui então essa primeira parte, nesse primeiro item, falando sobre o valor. É uma prova, ok? Que vai valer 20 pontos. É muita coisa, gente. Muita coisa, ok? E é uma redação de até 30 linhas. Só que você toma cuidado com esse até 30 linhas. Mas na frente a gente vai falar sobre essa diluição de possíveis erros, tá? De gramática, de ortografia. E que quanto mais você escrever, quanto mais próximo você tiver dessas 30 linhas, a sua nota fica maior, tá certo? E o conteúdo, qual que é o tema possível? Você vai lá no edital, nesse grupo 1, e lá a escolha do tema está dentro do seu edital. Isso é maravilhoso, porque enquanto você estuda, né? Enquanto você estuda, para a sua prova objetiva, necessariamente você também vai estar estudando para a sua redação, ok? Então vamos juntos. 9.2. A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo os critérios estabelecidos no subitem 9.7 deste edital. Então, lá na frente, nós entenderemos os critérios de avaliação, ok? Vamos para esse item, meu aluno, 9.3. O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito, obviamente, em letra legível. Então, deixa eu olhar aqui dentro do seu olho. Candidato, seguinte. Letra legível. O edital não fala para você de letra bonita. Não está escrito aqui letra bonita, mas está falando em letra legível. Então eu preciso, se você já é aluno antigo meu, você já tem uma noção do que eu vou te falar aqui. Eu preciso que as vicissitudes que você foi tendo ao decorrer da sua vida, as vicissitudes no que tange a grafia das letras, a grafia correta das letras. Porque tem certas letras do nosso alfabeto que são muito judiadas. É aquele C cedilha com a O tio que você vai fazer de qualquer jeito, é um R, o M, o N, o T, o D. Tem aluno que não pinga o I. E isso tudo é computado. Isso tudo é computado. Concurso público, pessoal, uma vírgula que você coloca no lugar errado, tá? Uma vírgula que não poderia, por exemplo, uma vírgula proibida, às vezes tira sua vaga, uma vírgula, certo? Então, para a gente começar nessa mesma toada, a gente vai precisar falar a mesma língua. Então, eu preciso, sua prova é manuscrita, obviamente, e a letra tem que ser legível. Eu gostaria de pedir para você que tenha a letra bonita, mas isso não é obrigatório pelo seu edital.
tá? Mas sim, para o seu corretor, uma prova que ele pega, a letra tá bonita, é uma prova harmoniosa, isso dá diferença na sua nota, você pode ter certeza. Então, se você não tem uma letra que seja apresentável, a minha sugestão é que você compre hoje, não é amanhã, o seu caderninho de caligrafia, tá? Vamos ser humilde aqui e vai treinar, tá? Vai treinar. Não se permita, depois de tudo isso daqui que você está entrando, esse universo extraordinário, o mundo dos concursos públicos, né? De arriscar perder uma vaga para um concurso tão bacana por conta de letra, né? A gente não vai deixar isso acontecer, não. Vamos continuar? Vamos lá? Com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material, o que, pessoal? Transparente, certo? Bem estilo Enem mesmo. Não sendo permitida a interferência ou participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especializado para auxílio no preenchimento, auxílio de leitura. Nesse caso, tá? Então, assim, você faz sua prova sozinho. Só que tem aquele candidato, por exemplo, que às vezes ele é disléxico, ele tem um laudo, ele comprovou para a banca que ele precisa de uma ajuda. Então, isso daí são casos de exceção, tá? Via de regra, você vai fazer sozinho, manuscrito e com uma letra melhor que você conseguir. Vamos lá. Então, nesse caso, qual caso, né, de quem precisar de atendimento especializado, o candidato será acompanhado por aplicador especializado do Sebrasp, para o qual deverá ditar o texto, o qual será gravado em áudio, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. Continuemos. 9.3.1. Em caso de deferimento de uso de computador para candidatos com deficiência visual ou candidatos tetraplégicos, na forma do subitem 6.4.9.14.1 deste edital, a transcrição, meu aluno, será feita com base no texto digitado pelo candidato. 9.4. O documento de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinado, rubricado ou conter em outro local que não o apropriado qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova discursiva. Então, olha só. Às vezes, lembra que eu te falei que a gente vai pegando ao decorrer da vida algumas vicissitudes? Então é isso. Às vezes, nós estamos acostumados a, no final, assinar, ou fazer uma marcação específica, ou fazer algum rabisco, ou o pingo do seu i ser uma bolinha, ou a maneira com que você começa o seu recuo de parágrafo, tá? Às vezes você faz uma consoante, uma vogal quase que de calígrafo para começar o seu parágrafo, e isso tudo pode ser entendido como uma marca, uma possibilidade de você tentar se identificar. E se a banca entender que você está tentando se identificar, vai ser um problemão. E é um problemão mesmo, porque você tem chance de ter a sua prova anulada. Você está fora do concurso, ok? Então, continuemos aqui. Então, bora lá. Assim, continuemos aqui no edital. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova discursiva. A banca faz isso, pessoal, para tentar evitar fraude, tá? Para tentar evitar fraude. Então, às vezes, o aluno tem um conhecido do conhecido do conhecido, de um político, de alguém, e a banca, ela vai se precaver quanto a isso, tá bom? Então, assim, não adianta, tá? Não adianta tentar. Muitas vezes é sem querer mesmo, né? A gente vai tá acostumado a fazer certas coisas e por isso a importância da gente treinar. Redação, pessoal, é treino,
tá? É igual dirigir. Você pode ter tido as aulas, você pode acabar de ter a sua CNH, mas se você não treinar, né. É como eu brinco com os meus alunos, você aprender a nadar só lendo um manual, tá. Então não tem como, é mão na massa mesmo. Vamos lá? Continuemos aqui. 9.5. O documento de texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho do caderno de provas é de preenchimento facultativo e não é válida para a avaliação da prova discursiva. Então, assim, olha, fiscal, vem cá, não deu tempo de passar minha redação a limpo, mas ela está toda aqui na minha folha de rascunho, só que eu não me atentei ao relógio e aí não deu tempo. Esquece, tá? Só será aceita a sua prova na folha definitiva. O rascunho, ele é opcional, tá? É claro que aquele candidato que é mais sagaz, que está mais apto, né, que treinou bem, ele vai utilizar essa folha, ele vai ter o esquema ali, vai esqueletizar a sua redação, claro que sim, mas essa folha, ela não serve, tá, meu aluno? Ela não serve como prova, tá? Ela não vai servir. Então, continuemos aqui. 9.6. O documento de texto definitivo não será substituído por motivo de erro do candidato em seu preenchimento. Olha só, isso daqui acontece muito com aluno novato ou com aluno que acabou de sair do ensino médio, né? Aquele aluno que fala assim, professora, eu errei. Tem uma nova folha para me dar? Não vai ter. Ok, meu aluno, não vai ter. Não tem a menor possibilidade de você ganhar uma outra folha, ok? Não tem a menor possibilidade. Professora, mas eu comecei a minha redação com caneta azul. Esqueci que era com caneta preta. E aí agora eu fiz o meu traço lá, mostrei, aí já fui com a caneta. Não pode, meu aluno. Não tem chance de ter uma substituição na sua folha definitiva, tá bom? Então vamos lá. Continuemos aqui. 9.7. Então agora, candidato, a gente vai pegar os itens do seu edital, tá? Que vai falar das regras do jogo da sua avaliação. Como que a banca, tá? Como que o seu examinador vai pontuar ou vai tirar pontos de você, tá bom? Vamos lá. Dos critérios de avaliação da prova discursiva. Será corrigida a prova discursiva dos candidatos aprovados na prova objetiva, conforme os subitens. Então, olha só, você vai precisar, né, ter uma nota mínima, tá, na sua prova objetiva, para que a sua redação seja corrigida, ok? Então, próximo aqui, 9.7.2. O candidato que não tiver a prova discursiva corrigida na forma do subitem 9.7.1 deste edital, estará, infelizmente, automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso, ok? Então você precisa, tá? Lembra que a sua prova discursiva, ela tem um caráter eliminatório e classificatório, tá? Sua redação, para que você consiga tomar posse desse concurso, a sua redação precisará ser corrigida, ok? 9.7.3. O edital de resultado final na prova objetiva e de resultado provisório na prova discursiva listará apenas os candidatos que tiveram a prova discursiva corrigida, conforme o subitem 9.7.1 deste edital. Ok? Próximo item. A prova discursiva avaliará o conteúdo, o seu conhecimento sobre o tema, tá? Lembrando que o tema é tudo que está lá no grupo 1 do seu conteúdo. Tudo que está lá tem possibilidade de ser tema para você, ok?
Então, a sua prova discursiva, ela vai avaliar o seu conteúdo, quanto que você sabe sobre o tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal padrão da língua portuguesa. Então, eu tenho aqui uma divisão. A sua nota, a observação da sua nota vai ser assim: o quanto você sabe sobre o conteúdo, o quanto você sabe se expressar em relação ao conteúdo que você sabe e o seu conhecimento da norma culta do seu idioma, tá? Então é essa mescla que vai ter a sua nota, que a gente vai conseguir, o seu examinador vai conseguir computar a sua nota, certo? Ok, continuemos. O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão. Então, olha só, essa parte, pega o seu edital e você vai grifar. Você vai pegar um marca-texto, você vai pegar a sua canetinha e você vai marcar. O texto que você vai produzir é um texto dissertativo. Dissertativo. Lembra, pessoal, dissertar é defender um ponto de vista. Isso significa dissertar. Então, você vai ter que pegar o seu tema, pegar os tópicos do seu tema, né, que é o padrão do Sebrasp. Ele já traz um, um perfil, né, ele traz os conteúdos que ele quer que você aborda. E aí você vai preparar um texto dissertativo, lembrando que um texto dissertativo ele deve obrigatoriamente seguir regramentos, né, que mostram, que comprovem que é um texto dissertativo, ok? Não é, tá? Não é simplesmente olhar para aquele tópico e entender que é igual responder uma prova, tá? Você pega ali os tópicos e responde como uma questão. Não é isso. A sua prova discursiva, você vai precisar fazer uma redação dissertativa, ok? Você precisará fazer uma redação dissertativa, ok? Então vamos continuar? Vamos lá? Próximo item. A prova discursiva de cada candidato será submetida a duas avaliações. Uma avaliação de conteúdo e uma avaliação de domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Ok, então vamos lá. Conteúdo e domínio da modalidade escrita. Próximo item. A avaliação de conteúdo será feita por pelo menos 2 examinadores. A nota de conteúdo do candidato será obtida pela média aritmética de 2 notas convergentes atribuídas por examinadores distintos. Próximo item. 2 notas de conteúdo da prova discursiva serão consideradas convergentes se diferirem entre si em até 25% da nota máxima de conteúdo possível no texto da prova discursiva. No caso, tá? Que se essas correções diverjam em mais de 25% da nota máxima de conteúdo, uma terceira correção será realizada. E neste caso, a nota de conteúdo atribuída à resposta da questão será a média aritmética das duas notas mais próximas, desde que convergentes. Então, vamos lá. O que o seu edital está falando aqui? Temos a sua prova, você fez sua prova, entregou sua folha definitiva. Teremos para cada redação 2 corretores. 2 corretores que não se conhecem e não saberão a nota que cada um deu, certo? O máximo permitido de notas diferentes ali é de até 25% em nota de conteúdo. Porque, gente, cada banca, ela tem o seu padrão de resposta. O seu examinador, ele passa por cursos, tá? Ele não tá ali de uma maneira leviana, não. Só que, no entendimento de um e de outro, se diverge muito, mais que 25%, entra uma terceira pessoa para corrigir, tá? E aí, a média aritmética é sempre feita por 2 notas. E quais serão?
neste caso, se tiver um terceiro corretor, as 2 notas que estiverem mais próximas, ok? Não pode diferenciar na nota de conteúdo mais que 25%, ok? Então, resumindo, a sua redação será corrigida por 2 pessoas. Se ficar muito diferente a nota, entra uma terceira, tá? E aí sim a média aritmética será feita com as notas que forem mais próximas, mais coerentes. Ok? Vamos lá? Continuemos aqui, meu aluno. Próximo slide. 9.7.5. A prova discursiva P2 valerá 20 pontos. Aqui, valerá 20 pontos e será avaliada conforme os critérios a seguir. Então, o primeiro critério que é apresentado aqui no seu edital. A apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo. Então, a nota de conteúdo. Então, a apresentação da sua redação, a estrutura textual obrigatória, que é um texto dissertativo, e o desenvolvimento do tema. Tá? Isso tudo, esses 3 pontos, é o NC, sua nota de conteúdo, cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 20 pontos. Então, olha só. Eu preciso que você entenda muito. Para tudo que você está fazendo, dá uma atenção especial aqui nesse momento, tá, meu aluno? Quando o seu edital fala da apresentação do seu texto, o seu corretor pega a sua prova, tá? Pega a sua prova, ele precisa ver um texto bonito ali, sem rabiscados. Possível ter um texto rabiscado. Impossível ter um texto em que o recuo dos parágrafos não esteja muito linear, muito organizado, tá? Eu preciso pegar esse texto e ser um texto bem apresentado. É aquele texto que não tem uma letra gigantesca e depois finaliza uma linha com a letra pequenininha. Não é um texto em que começo com uma letra e depois essa letra tá corrida, tá feia, tá de qualquer jeito. Tá? É uma prova em que é respeitado as margens, tanto direita quanto esquerda. Então, assim, eu preciso cuidar da apresentação do meu texto. Uma letra legível, uma prova organizada. A gente começa por aí. Ok? A gente começa por aí. Depois vem a estrutura textual. Lembra que eu te falei que não é só jogar uma resposta de qualquer jeito, como se fosse uma prova normal de escola? Não. Você precisa obedecer o texto dissertativo, que ele tem partes que são obrigatórias. Então, a estrutura do seu texto ela é importante. E depois vem o seu desenvolvimento do tema, o domínio que você vai ter desse conteúdo. Tá certo? Vamos lá? Próximo item aqui com vocês. A avaliação, estamos aqui no B. A avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros, NE, do candidato, considerando-se aspectos de natureza gramatical, tais como grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular. Então, gente, quando a sua banca, o seu edital traz e vai cuidar aqui dos aspectos de natureza gramatical, tudo que existe dentro da gramática, tudo será avaliado. Ela ainda trouxe exemplo, grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular de uma maneira bem concisa, mas ela está falando para você, candidato, tudo vai ser cobrado. Eu vou olhar, por exemplo, como que você vai translinear uma palavra de uma linha para outra. Certo? Eu vou olhar a grafia da letra, se você está fazendo cada uma das letras de maneira correta. Eu quero ver a sua propriedade, o seu refinamento vocabular, se você é um aluno que está mais ou menos apto para essa vaga, tá? Porque redação, pessoal, em concurso, ela não é colocada de maneira aleatória, tá? Uma banca, quando cobra de você uma redação, ela tem uma capacidade de te conhecer a fundo, entender como que é a organização do seu pensamento. Porque a redação, ela conta para a banca como que você está aqui dentro,
tá? Como que é a sua capacidade de seleção de melhores argumentos, como que você consegue se virar com uma gestão de tempo, num momento de pressão, como que você faz? Se você consegue lidar com pressão, isso tudo a banca consegue ver, perceber a partir do seu texto, tá? A partir de como você produz. Se você é uma pessoa prolixa, se você respeita, por exemplo, o princípio de clareza e de concisão textual. Então, assim, são muitos detalhes. Isso a gente vai ver com muita calma durante o nosso curso dessa questão discursiva, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, estamos no item letra C. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido. Então, assim, às vezes, na ânsia de produzir, de escrever mais, a gente tenta, por exemplo, colocar um pouquinho fora da margem, ou tentar colocar, às vezes a prova vem lá, 30 linhas o máximo, né? Tá lá, número 30. E aí você tenta escrever embaixo dessa última linha, nada disso é computado. Não adianta colocar. Tá? Não adianta escrever e utilizar de espaços que não sejam essas 30 linhas que você tem essa possibilidade, certo? Olha o próximo item. Será calculada, então, a nota na prova discursiva, NPD, por meio de uma fórmula, pessoal, uma fórmula matemática. Então, a nota da prova discursiva será a nota de conteúdo. E aí você vem 4 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas, tá? Total de linhas, que corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato. Bom, então sua nota, a gente vai ver na prática isso daqui. Vai ser atribuída nota 0, quem obtiver nessa nota de prova discursiva 0 ponto. No caso de fuga do tema, a banca pediu uma coisa e você alterou completamente ou teve parcialmente fugiu do tema, ou se você não escrever nada, pegou sua redação e não fez nada, você também vai ter uma nota igual a nota 0, ok? Vamos aqui. Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver a nota de prova discursiva de 10 para cima, certo? Então, o seu ponto de corte é a metade da nota. Próximo item. O candidato que não se enquadrar no subitem 9.7.6, quer dizer, se você não alcançar pelo menos 10 pontos, você é eliminado, gente. Redação tem caráter eliminatório e depois classificatório, certo? Próximo item. Será anulada a prova discursiva do candidato que não devolver o documento de texto definitivo. Então, às vezes, você pegou seu caderno de provas e não entregou a sua folha definitiva. Imagina isso, que catástrofe? Então, vamos prestar atenção e vamos entregar direitinho, ok? Próximo item, vamos juntos. O candidato que se enquadrar no subitem 9.7.7 deste edital, não terá classificação alguma no concurso. Então, quer dizer, se você não entregar a sua redação, você não está classificado, não tem a menor chance de você entrar, de você tomar posse, ok? Continuemos. Eu trouxe agora para vocês um slide mostrando como que funciona essa fórmula matemática para fazer a sua nota. Vamos ver juntinho aqui, gente? Vamos lá? Esta fórmula diferencia o Sebrasp de outras bancas, porque enquanto outras bancas podem se utilizar de critérios mais subjetivos, o Sebrasp tem uma penalidade matemática para erros. Não é uma coisa só do Sebrasp não, tá? Mas bancas sérias que cobram redação têm vindo com esse modelo. Tá? Não estão deixando ser muito subjetivo quanto que vai ser retirado em caso de erro. Tá?
A banca traz para vocês uma fórmula matemática, então a sua nota ali, ela vai ser corrigida de uma maneira muito exata. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Vamos imaginar, meu aluno, que você tirou 15 pontos na sua nota de conteúdo. Olha, uma nota excelente. Lembrando que o valor máximo são 20 pontos. Vamos imaginar que você estudou muito, vou fazer até um coraçãozinho aqui para você. Você estudou muito e você tirou 15 pontos na sua nota de conteúdo. E no decorrer da sua prova, foi observado 12 errinhos. O que pode ser esses erros, professora? Pode ser um acento que você colocou ou não colocou, colocou errado. Pode ser vírgula. Pode ser uma crase que era obrigatório e você não colocou. Pode ser uma palavra, né? Questão de ortografia. Você escreveu uma palavra erradona ali. Pode ser uma questão de translineação. E aí você foi separar a palavra, separou errado, tá? Então tem muitas possibilidades aqui. Você teve no total ali 12 erros. E você escreveu na sua redação 25 linhas. Você escreveu. Lembrando que para contar uma linha escrita tem que ter pelo menos uma palavra inteira, tá? Palavra inteira, ok? Porque se tiver só um pedaço de palavra, não vai ser contado. E aí, vem a fórmula matemática. Então, a sua nota da prova discursiva vai pegar os seus 15 pontos e vai diminuir dessa parte aqui. 4 vezes o seu número de erros com a quantidade de linhas que você escreveu, tá? Então, 12 dividido por 25, 0,48, 4 vezes 0,48 dá 1,92. Então, como que vai ser computada a sua nota final? Pega os seus 15 pontos de nota de conteúdo, vai diminuir desse 1,92 e aqui é a sua nota final. 13,08, você é um candidato aprovado, pois teve uma nota superior, igual ou superior a 10 pontos. Estamos entendidos aqui? Então, assim, ele vai pegar a sua nota de conteúdo, lembrando que a sua nota de conteúdo ela é dividida em 3 partes, tá? Não é só o seu conhecimento de tema, é a apresentação do seu texto, a estrutura textual obedecida e o quanto você sabe do conteúdo. Essa vai ser a sua nota de conteúdo, tá bom? Seu NC. Então, pega o NC e encaixa na questão de quantos erros que você cometeu para a quantidade de linhas que você efetivamente fez na sua prova. Certinho? Vamos para o próximo slide aqui. Olha só, implicações práticas. Erro de português desconta nota de conteúdo, tá? Então, erro de português desconta nota de conteúdo, ou seja, um candidato que domina o tema, você estudou demais, mas se você escreve muito errado, você vai ser penalizado, tá bom? Escrever mais linhas dilui o erro, tá? Se o seu total de linhas for 30, você conseguir fazer as 30 linhas, lembrando que um bom texto dissertativo, meu aluno, ele não vai ser curto, tá? Para você apresentar o tema, para você usar de uma argumentação pertinente, você precisa de utilizar essas linhas, ok? Você precisará utilizar essas linhas. E quanto mais você escrever, mais a quantidade de erros é diluída, tá? Mais a quantidade. Então, assim, se você está acostumado a escrever pouco, 15 linhas, 12 linhas, não tem aqui no edital um número mínimo de linhas, mas quanto menos você escreve, mais qualquer erro vai pesar na sua nota final, tá? E quanto menos você escreve, menos você vai conseguir respeitar a estrutura textual do texto dissertativo, ok? Isso é importante da gente falar. Então, olha só, escrever mais linhas dilui o erro, tá? Num total de 30 linhas, cada erro descontará de você isso daqui, tá? Só que se você, por exemplo, fizer 20 linhas, já vai ter 0,2 descontado, certo? 0 erros, pessoal, seria o quê? O nosso mundo ideal.
tá? Mas se você, por exemplo, nossa, professora, eu tive um famigerado erro, o desconto é apenas de 0,13. Ok? Então, olha só, trouxe para vocês também. E agora, vamos falar um pouquinho do perfil rapidamente, tá? Já terminamos o nosso edital na parte discursiva. Vamos falar rapidamente, tá? Sobre o perfil do Sebrasp para provas discursivas. O que que a gente vai esperar dessa correção dessa prova do Sebrasp? Bem juntinho aqui comigo. Gente, o Sebrasp não pede um tema aberto para o candidato desenvolver livremente. A banca lista explicitamente 2 ou 3 tópicos que devem ser obrigatoriamente abordados na redação. O candidato que não os aborda perde pontos, mesmo que escreva bem. Então, o que que eu estou falando? Eu estou contando aqui para você. Pode acontecer, mas é muito, 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 muito raro. Não é o estilo da banca uma frase temática, só uma frase ali para você jogar suas ideias de maneira livre. Não é isso que acontece, tá? O que que hoje nós temos para concurso de alto nível? A banca, gente, ela dá tópicos para você. O que são esses tópicos, professora Bárbara? É o script. A banca está te contando qual é o caminho que ela quer que você siga, ok? Respeitando, obviamente, a estrutura do texto dissertativo, ok? Então, eu vou respeitar a estrutura do texto dissertativo e dentro do texto dissertativo eu vou encaixar esses tópicos. Então, por exemplo, a banca às vezes colocou 3 tópicos. Eu posso abordar, faço uma introdução breve, já começo, por exemplo, o primeiro tópico na minha introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, o tópico 2 e o tópico 3, e fecho com a minha conclusão. Eu precisarei respeitar a estrutura do texto dissertativo, respondendo, inclusive na mesmíssima ordem, os tópicos que ela vai colocar para você, tá? O esperado ali é de 2 a 3 tópicos, mas a gente vai falar sobre outras possibilidades, ok? A gente vai falar, mas o esperado é de 2 a 3 tópicos em que você vai encaixar as respostas na estrutura do texto dissertativo, ok? Vamos para o próximo aqui. Temos também, nesse slide, rapidamente relembrá-los da estrutura dissertativa clássica. O que é a estrutura dissertativa clássica, professora? Eu terei de fazer, obrigatoriamente, introdução, desenvolvimentos e uma conclusão, tá? Então, essa é a estrutura padrão esperada de um texto dissertativo, certo? Trouxe aqui no slide uma estrutura, uma possibilidade de estrutura. Gente, isso daqui não é rígido, é só porque como eu tenho alunos que há muito tempo não escrevem uma redação para vestibular e para concurso, às vezes ele tem essa dúvida, professora, mas quantas linhas cada parágrafo? Não tem uma regra, até porque vai ter, por exemplo, um dos tópicos que o conteúdo é muito mais pesado, você vai precisar de mais linhas mesmo, certo? Só que eu trouxe para vocês uma estrutura de como você poderia fazer a sua redação utilizando as 30 linhas, certo? Vamos olhar aqui junto comigo. Ó, a banca exige introdução, desenvolvimento e conclusão, mas com uma particularidade. Como os tópicos já são dados, esses tópicos são um script, são o caminho que a banca já te deu, a introdução poderá ser mais enxuta, tá? Contextualização do tema central. Cada tópico que o Sebrasp mandar para você pode ocupar um dos parágrafos do desenvolvimento e a conclusão amarrando todos os argumentos, finalizando o seu texto, tá? Trouxe uma estrutura ideal, eu vou puxar uma setinha e vou escrever assim, ó, uma possibilidade, ok? Uma possibilidade, não é uma regra, certo? Então, primeiro parágrafo, com a sua introdução, de 5 a 7 linhas, contextualização e apresentação do tema, tá? Você pode usar a sua introdução, por exemplo, trazendo um conceito, trazendo um fato, trazendo uma legislação, tá?
apresenta o seu tema. Pode e deve até, a depender da quantidade de tópicos, ser uma introdução mais enxuta mesmo, porque eu quero o recheio do meu texto, o filé mignon do meu texto, vai ser o tanto de conteúdo que eu sei, né, sobre o tema. Então eu vou deixar necessariamente mais linhas para o meu desenvolvimento mesmo, ok? Então vamos lá. Segundo parágrafo, repare que tem uma estrutura que é obrigatória, tá? A estrutura dissertativa clássica. Vou ter parágrafos de desenvolvimento com a quantidade de linhas ali, tá? Lembrando que são possibilidades, não são regras. E eu finalizo a minha redação com a minha conclusão de 4 a 6 linhas, faço o fechamento. Se for cabível, possível, uma proposta de intervenção. Lembrando que eu não estou falando aqui de redação de Enem, tá? Então, tem redações que a proposta de intervenção tem até 5 itens obrigatórios, não é isso que a gente está falando, não. É só para fazer o fechamento, a amarra da linha de raciocínio que você utilizou na sua argumentação, tá? Na defesa do seu ponto de vista, da sua tese. E para a gente finalizar essa parte de análise de edital, eu trouxe para vocês, meu aluno, um mapa visual aqui, tá? Do que é a nossa prova discursiva para esse concurso de perícia oficial do Estado do Maranhão. Concurso assim, ó, saindo do forno, tá? Então, a sua prova discursiva, você vai precisar fazer um texto dissertativo, é só uma redação de até 30 linhas, o seu tema vai estar dentro dos conhecimentos gerais, vale 20 pontos e tem caráter necessariamente eliminatório e depois classificatório, tá? Tem uma fórmula de correção, ok, da sua nota, em que eu terei essa minha nota de prova discursiva computando a quantidade de erros e tendo a ver com o total de linhas que eu consegui produzir. E minha nota de corte, aquele candidato, né, que vai ser aprovado, ele precisará ter uma nota de 10 para cima. Menos de 10, você é eliminado do certame, ok? E agora, eu finalizo esse nosso encontro, tá? Esse entendimento das regras do jogo, dessa nova prova, desse novo concurso, garantindo, gente, garantindo para vocês que o Instituto Galeno, ele tem muita propriedade, um número de aprovados extraordinário e você vai ser o nosso próximo aprovado. Vamos juntos nessa caminhada? Eu tenho certeza que juntos, eu e você, a gente vai conseguir. Vamos lá? Te aguardo. Tchau, tchau.